Se quiser chamar de fenômeno, pode ficar à vontade e chamar, mas trata-se de fenômeno anunciado. Só não anteviu quem não quis. Desde que apareceu na cena do show business, ela nunca quis pouco. Avisou que vinha com tudo. E veio, e está vindo, e irá imitar. Anitta, Maluma, Brasil, Colômbia. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não, oh não. Alright. Anitta, Maluma, Latino, Brasil. Ok, baby, muévelo, mami, muévelo. Y yo for me, baby, baby. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Um beijinho, dois beijos, nós somos cariocas. É. Essa mesa acaba de se valorizar demais. Ah, É, ali sentou a Anitta. Olha que momento, hein, Anitta? Esta semana foi na segunda-feira do Dia dos Namorados. O que aconteceu? Foi mais uma primeira vez. Qual foi? mais uma primeira vez. Agora o clipe de Paradinha, que foi o nosso último single, entrou na programação de um canal latino-americano, então já está nas paradas de toda a Latinoamérica agora o clipe. Estou muito feliz. Queria lembrar você, não tem um ano, a gente gravou no programa do GNT, Conversa com Bial, eu te perguntei sobre... Conversa com Bial é esse, aquele era o programa com Bial. É. Eu te perguntei sobre a carreira internacional, porque o que aconteceu? A gente foi entrevistar a Anitta e a excitação da indústria de lançar a Anitta, vamos para a hora dela pegar o mundo. E aí você, quando você foi falar, você disse isso. O lançamento internacional é uma coisa que exige muita dedicação, planejamento. Eu tenho estudado sobre isso tem um ano. Às vezes, quando eu tenho 2, 3 dias livres, eu viajo para algum país, faço reunião com a gravadora local, com managers locais de grandes cantores do local, pergunto como funciona, volto. Eu tenho feito essas viagens de pesquisa e estudo tem um pouco mais de um ano, porque eu não quero dar um passo em falso. Enquanto a gente exibia esse vídeo para mostrar para a Anitta como há um ano ela estava reticente quanto à carreira internacional que ela agora está abraçando com todos os braços e pernas, ela falou assim, mas como eu estava feia. Por que você estava feia, menina? Sei lá, minha cara estava estranha. Estava feia nada. Parênteses, outro dia eu estava bonita. Você olha pro passado, sempre se acha feia, é isso? Não, claro que não, só nesse dia aí. Não, porque a transformação... Alguém achou ela feia nesse dia? Então deixa de ser... Puxa saco. Vem cá, você conta aí que você estudou tudo, conversou, né, fez a prospecção do mercado, mas artistas brasileiros que tentaram carreira internacional antes, você estudou, leu, por exemplo, eu sei que faz muito tempo era outro mundo, mas Carmen Miranda, você sabe? Então, ela foi o único exemplo que a gente tem, né? Mas, na verdade, ela também não é brasileira, né? Ela Nascida em Portugal, mas um produto brasileiro cultural. Não, ela era um produto cultural brasileiro, sem dúvida. Então, mas a indústria muda muito, né? Não dá para você comparar pessoas que tentaram em uma fase que não existia internet, em uma fase que as coisas já mudaram. Então, eu tenho que olhar como duas pessoas, uma como artista e outra como a empresária. Então, eu não posso agir como se eu estivesse na época ainda dos discos e etc. Eu tenho que analisar o mercado hoje. O mercado está mudando muito rápido, assim. Os aplicativos, as formas das pessoas consumirem, é tudo muito diferente. E eu analiso também, mas também, obviamente, existem erros que são acontecimentos que são de praxe, né? Riscos e imprevistos, acontece, né? Riscos imprevistos e também... Nessa indústria, as pessoas têm muito medo de serem sinceras.
E muitas vezes, quando você quer alguma coisa, as pessoas vão, falam que dá, que faz, que acontece, que vai ser, que vai fazer, que vai acontecer. Mas aí você vai, se planeja, chega lá na hora, uma pessoa não faz nada, você fica ali no meio do navio, assim, agora! E aí você tem que dar o seu jeitinho brasileiro. Aí é muito bom ser brasileiro nessa parte que a gente sabe se virar em tudo, Mas amor. nessa hora quem fala alto, a artista ou a empresária? A empresária, alto mesmo, eu dou um grito na cara de todo mundo, o povo sai arrepiado, correndo. Presta atenção! Olha Ai, só, tô- recapitulando a sua estratégia de lançamento internacional. Primeiro, Switch com a Iggy Azalea. A minha estratégia internacional já começa tem 2 anos. Antes. É. Eu vi algumas pessoas falando mal de mim, como assim? Novidade, é uma coisa que nunca acontece. As pessoas falando uma... Se falar perto de mim, mal de você, tá vai- lascado, vai que apanhar delícia. muito. É, ó. Então, eu vi as pessoas interpretando errado uma coisa que eu falei numa entrevista lá fora, em que eu falei que eu estou há 2 anos tentando introduzir o espanhol no mercado brasileiro. Eu sei que a Shakira é famosa aqui, sempre foi, o Rick Martin e vários outros, e outros fenômenos latinos que Mas tivemos. o mercado brasileiro não é tradicionalmente muito Então, hospitaleiro ao exato. espanhol, não. Mas esses exemplos é porque eu falei numa entrevista lá fora e aí as pessoas me julgaram muito por isso, como se eu estivesse falando que eu fiz o brasileiro saber o que é o espanhol, eu fiz o brasileiro saber o que é a Shakira. Não, gente, eu não fiz isso, não disse isso. É mais porque essas coisas que conhecemos do mercado latino, e quando a música latina e em espanhol era mais famosa aqui no Brasil, isso faz uns 10 anos. Qualquer pessoa da indústria que você vai perguntar hoje em dia vai te dizer o quanto é difícil hoje colocar uma música com o idioma espanhol na rádio. Hoje não, né? Que agora, nesse momento, não é mais, mas estava difícil de 10 anos para até este momento. Estava bem difícil. Foram raríssimos os casos em que tocou uma música em espanhol aqui desse tempo todo para cá. Mas Já e aí, onde tocou. é que você quer chegar? Aí o que eu fiz foi o seguinte, introduzir de maneiras doses muito pequenininhas, Homeopáticas. exato, o espanhol no cotidiano. Sim ou não, um exemplaço disso. Então, mas primeiro eu fiz um remix de uma música de um colombiano muito famoso, que é o J Balvin. Ele tem muitos anos de carreira. Ele já tinha uma música que era sucesso em todos os países da América Latina, menos no Brasil, porque justamente o Brasil não estava mais tão acostumado com o idioma espanhol. Quer dizer, deixa eu entender. Então você estava planejando usar o espanhol para tomar de assalto a América Latina, mas você não podia perder o Brasil, é isso? Exato. Era acrescentar o mercado, né? Ir a uma, não deixar o outro. Exato. Então, eu gravei com ele um remix de uma música que já era famosa dele. Então, ela não teria risco nenhum para mim, porque já era um trabalho dele, não era um trabalho meu, era um remix. Era uma dose muito homeopática de uma introdução. Então, eu fiz em português, uma música que já existia em espanhol. Com isso, subiu no canal dele, então o público dele teve acesso a isso, um pouquinho, uma porcentagem pequena. Então, eu já fui vista ali por, sei lá, X mil pessoas. Depois, mas não foi tão grande no Brasil, óbvio. Porque era Mas você era uma coisa manteve. requentada. Mas manteve. Mas foi começando. Ah. Aí depois eu fiz o Sim ou Não com Maluma, que aí sim, por ser um single meu, inédito e trabalhado na rádio, aí foi maior. E o Mas espanhol mesmo entrou, assim- parecia Não. nem que era espanhol. Não, amor, foi difícil real. Tipo o quê? Tipo, lutar pra aceitarem que tocasse em espanhol. Foi bem O que difícil. é lutar para aceitarem? As pessoas queriam cortar a parte dele, a parte em espanhol, É porque mesmo? o Brasil não estava tão acostumado mais. Era melhor que fosse tudo em português. E aí eu falava, não, essa é a novidade que eu trouxe. O reggaeton não é uma coisa constante aqui no Brasil, isso está bombando. Explica então o que é reggaeton, que todo mundo fala tanto, é a coisa da hora. Então, o que é o reggaeton? reggaeton Linguagem é- bem simples. O funk da América Latina. O estilo, o público, a conotação, tudo. É tudo igual, só que da América Latina. O velho coração de funkeira continua batendo forte, hein? Exatamente. O reggaeton é exatamente a mesma coisa que o funk é para o Brasil, o reggaeton é para a América Latina. Até o preconceito, o lado em que fala coisas que não é muito legal e aí Provocativo. tem alguns problemas. Reflexo de situações sociais expressas. Exato. E daí, depois que eu fiz o Sim ou Não com Maluma, começou
O Maluma fez a música com a Shakira e por ele ter se tornado conhecido aqui no Brasil com o Sim ou Não, foi muito mais fácil. Aí tocou muito mais Chantarre, depois Despacito com Justin Bieber. Enfim, aí ficou mais fácil, daí eu cantando em espanhol não seria tão estranho para o brasileiro escutar. Eu acho que você está mais fluente em inglês do que em espanhol, não é? Ah, muito mais. Muito mais. Você, inclusive, como aluna, você canta em espanhol, mas você se comunica em inglês. Porque eu aprendi inglês primeiro do espanhol. Primeiro que espanhol. Em espanhol eu aprendi tem, sei lá, pouquíssimo tempo e pouquíssimas aulas. Mas você tem uma cara de pau essencial para Cara de falar pau ao línguas. máximo. Eu falo pra eles assim, ó. Eles falam pra mim que eu falo espanhol ótimo. Eles não fazem ideia que eu fiz umas 5 aulas. Aí eu falo pra eles, olha, eu falo o pouco que eu aprendi e o português com sotaque espanhol com carisma. Que aí eu falo sorrindo, com sotaque espanhol. Ela falou exatamente isso na televisão mexicana. Foi ovacionada, adoraram, genial, não sei o quê. Mas é verdade. Inclusive, dizem que o verdadeiro poliglota é aquele que tem boa vontade de se comunicar. Isso, tenta entender, falando, tenta falar. Tem palavra que não tem nada a ver. Falei com sotaque, falei com, ó, gesticula aqui, ó. Pá, pá, pá. Aí a pessoa entende, eu falo, é essa palavra. Aí na próxima vez já aprendi. Vamos ver na TV mexicana falando aquele espanhol legítimo ali. Vamos ver. Muchas gracias. Hicimos el lanzamiento de esta canción. Qué este vergüenza. video. Yo cuando no sé las palabras hablo portugués con acento español, entonces Tú no te preocupes. tengo confianza, entonces tú crees que hablo español. Vergonha, amor de Tá vergonha. ótimo. Ya tenemos 15 millones de views en el video, entonces estoy muy contenta con esto, los resultados, números. É. Eu morro de vergonha, não assisto essas coisas, não. Agora vamos falar um pouco mais de marketing. Esse negócio chama, aprendi há pouco, aliás, acompanhando você, cross-branding. Cross-branding é cruzar marcas. Então, por exemplo, você fez nos últimos tempos o J Balvin, Maluma, Nego do Borel, Wesley Safadão, Simone e Simaria, Major Lazer, Major Lazer, Pablo Vittar e a Iggy Azalea. É pra quê? É pra você... Eles pegam um pouquinho do seu público, você pega um pocão do público deles, é assim? Eu não acredito em competição. Eu acho competição uma coisa burra. Eu acho que quem compete se limita ao limite do outro. Em que você acredita? E eu acredito numa união. Cooperação. Isso. Então, eu acho que quando você se junta ao outro... Eu dei esse exemplo já várias vezes. Se alguém me liga hoje me pedindo um show no sul do Brasil e um show no norte do Brasil, no mesmo dia, eu não vou poder fazer. Então, eu tenho que escolher um. Sim. Só que seria incrível para mim que eu tivesse uma outra pessoa representando o que eu faço lá. E agora? Então, é muito burro se eu não quiser que tenha uma pessoa fazendo o mesmo que eu, ou uma coisa tão incrível quanto, entende? Mas as pessoas, para você propor esse tipo de parceria, elas têm que topar e pensar como você. Aí Você é as bem convence? difícil. Eu tento. Tem gente que eu consigo convencer. Já convenceu um monte de gente aqui, né? Depende. Tem gente que eu consigo convencer. E tem gente que não. As pessoas... eu acho que isso é uma questão de insegurança. Mas eu tento mostrar isso, mas eu tento passar isso para o público também, porque eu acho que isso não é só no meio artístico. Eu acho que isso é em tudo, vida, né? Não dá para você abraçar o mundo. Então tem que ter outras pessoas incríveis ao seu lado. Falar em outras pessoas incríveis a seu lado. Arruma um namorado para você a cada semana, a cada dia. Afinal... Eu que não tô arrumando um para mim, né? Você tá arrumando? Para mim, eu não tô. Sei lá, um piloto de avião, comissário de bordo, camareiro de hotel, do jeito que você tá, não para quieta. Não, sério. O que você tá priorizando agora? O amor ou o sexo? Dos dois. Então, eu priorizo todas- sempre o amor, tá? Eu não costumo fazer sexo por fazer, não. Só que eu trabalho muito, então a pessoa que vai ter um relacionamento comigo, ela vai acabar tendo com o Brasil inteiro, né? Brasil e agora o mundo. Exato. O mundo. Tipo, agora sai em outros idiomas. Aí eu acho que é um pouco apavorizante, assim. Apavorizante ou apavorante? Apavorante. Eu falei errado, que horrível. Não é errado É um pouquinho nada. apavorante. Pra quem
tá chegando. Mas aí a gente também tenta convencer. Vamos lá, querida, dá um jeitinho. Eu tenho carisma para isso também. Você já falou que, uma vez eu me lembro que você me falou que você mete um pouco de medo nos homens, assim, que chegam e... Ô, Anitta, eu acho que é mais- Vou pegar a Anitta. Eu acho que é mais medo da minha vida e do que vem tudo que junto, cerca, depois que se descobre, do que de mim, de fato. Porque eu, como sou uma pessoa super normal, prática, eu acho. Um pouquinho trabalhadora, né? Um pouquinho, assim. Na escala da Billboard, a Billboard tem uma escala de 50 mais das redes sociais do mundo. A Anitta é a 15ª e está na frente de gente como, por exemplo, Shakira, Beyoncé, Lady Gaga. Aí no lançamento agora de Paradinha foi uma loucura a coordenação das plataformas digitais, foi uma operação de guerra. É uma equipe, é você sozinha, maluca? Como é? Eu me planejei muito para isso acontecer. Planejei uma viagem, planejei a minha equipe. Eu fico um pouquinho nervosa, eu grito pouco. Porque para isso acontecer, as pessoas têm que estar muito respirando esse sonho com você. E eu queria mesmo que fosse uma coisa onipresente, uma coisa... Um baque tão grande que fizesse todo mundo ao mesmo tempo parar Mas e aí, prestar atenção. como é que você toma conta de, sei lá, Twitter, Instagram, e tudo ao mesmo Eu tempo? contratei uma equipe. Você tem leitura em tempo real de tudo que está acontecendo? Eu contratei uma equipe, a gente foi para uma sede e fez tudo junto. Então, eu tinha uma pessoa em cada plataforma e eu geria todas essas plataformas junto com o chefe de marketing dessa equipe de redes sociais. E a gente já tinha planejado todas as ações algumas semanas antes. Então, já tinha feito todas as fotos, todos os vídeos, todas as coisas que a gente já iria subir, todas as ideias que a gente faria. A gente planejou com um tempo de antecedência. E viajei na semana seguinte para o México. Então, isso fez com que eu estando em outro lugar, a geolocalização... Enfim, a gente estudou e foi fazendo... Você só mexendo as cordinhas, grandinho. os fios. Como é que foi com o Mr. Fallon? Ele foi simpático? Como é que rolou? Ele é bem querido, ele é muito carismático. Até a data do nosso lançamento de Paradinha também foi planejado com isso, porque... Foi no dia seguinte Foi na disso. semana seguinte. Na semana seguinte, né? A gente gravou o clipe um dia antes, que aí a gente já criou todo um burburinho nesse curto espaço de tempo, que aí faz a galera tá falando, caramba! E num tem Jimmy uma coisa Fallon grande desses, acontecendo. você já percebeu que se abriram que portas, por exemplo, assim? Mas aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil ainda existe muito preconceito comigo. Por conta do ritmo que eu vim, por fato de eu ser jovem, de eu ser nova, de eu ter feito plástica e de eu assumir, e de eu dançar e rebolar e ser sensual. E de fazer sucesso. E de fazer sucesso e com ritmo popular, que ainda, infelizmente no Brasil, isso ainda é ligado à falta de instrução, educação, inteligência, respeito e etc e tal. E também o fato de eu vender a autoconfiança. Eu vendo autoconfiança, eu vendo autoestima para as mulheres. E as pessoas confundem muito a questão da autoconfiança e da autoestima com você se achar, com a prepotência. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser humilde e você pode ser autoconfiante e ter autoestima. Você não precisa ser, ai não, eu sou um pedaço de M, para você ser uma pessoa humilde, sabe? Você pode saber suas qualidades e ser humilde ao mesmo tempo. Coisa linda que você acabou de dizer. É difícil as pessoas entenderem essa diferença, sabe? De você ser humilde enfim. E aí, primeiro eu precisava quebrar esse preconceito um pouco no Brasil, porque para conseguir lá fora é um mercado muito competitivo, muito caro, não é barato. Eu vim do nada, eu vim da favela, eu não tenho ninguém injetando milhões e milhões de dólares em mim. Quem faz o meu dinheiro para investir na minha carreira sou eu. Eu não tenho uma pessoa milionária lá fora me ajudando. Isso não acontece. Eu tenho pessoas lá fora me ajudando agora, há pouquíssimos dias. Essas outras coisas que aconteceram nem tem a ver com eles. Mas essas pessoas estão começando tanto quanto eu, são pessoas que eu estou apostando tanto quanto estão apostando em mim. Então, eu preciso da força do meu país. Só que para isso eu precisava provar para o meu país que eu consigo fazer as coisas sozinha.
E é lutar contra o preconceito, basicamente. Então... eu fui planejando essa quebra de barreiras e de rótulos até que eu tivesse força suficiente para, enquanto eu for lançando as coisas, o meu país for me dando essa grandeza. E está me dando, está me ajudando. Me assusta um pouco porque, ao mesmo tempo que o Brasil se orgulha, fica muito feliz, também gera muita expectativa. Mas... não vai ser rápido. A todos que me escutam, que torcem pela minha carreira internacional, que estão me ajudando, eu agradeço. Não é rápido, assim como não foi no Brasil. No Brasil eu comecei há alguns anos. Comecei na favela. Da favela fui para a cidade. Da cidade fui para os outros estados. E depois para o país inteiro. Não é rápido para você que tem 24 anos e começou aos 19, quer dizer, surgiu aos 19. Mas é rapidíssimo para um burro velho como eu, do alto dos meus 59 anos. Não. Posso te dizer, é rápido, é envolvente, é sensacional. Eu sei, mas é porque trajetória. as pessoas esperam que no primeiro single, na primeira música, já seja um sucesso estrondoso em todos os países. E não vai ser. E a gente não espera que seja. Porque... assim, aqui no Brasil eu também tive primeiras músicas, que não foi o Show das Poderosas, que tocaram um pouquinho, aí a segunda tocou um pouquinho mais. E é assim, é gradativo, de baixo e vai crescendo. Então, não vai ser tão rápido. Se você for morar lá fora, que cidade que você pensa em morar? Los Angeles? Cara, eu não penso em morar lá fora. Você não pensa em... Não, mas se a coisa for ir dando certo e tal... for não, dando eu certo... penso em ficar morando no Rio de Janeiro, mas... as coisas acontecem muito em Los Angeles, né? Até porque, é óbvio, eu tô no mercado latino também. É como se fosse 3 Anitas, né? Uma pro português, outra pro espanhol, outra pro inglês. São 3 mercados completamente diferentes. Então... Mas o seu clipe falou com esses 3 mercados ao mesmo tempo, um clipe histórico já, de paradinha, que foi gravado tipo guerrilha, né? No metrô, Amor, supermercado. eu morri de vergonha. Ficou morrendo de vergonha? O que você faz no palco, tudo bem, mas no meio da rua, Não, né? mas é um monte de gente olhando. Eu tava enlouquecida de Você vergonha. viu Foi que horrível. você canta em espanhol, o refrão uma palavra em português, mas você botou uma palavra portuguesa no vocabulário americano. É uma Sabe palavra qual foi, né? paradinha. Mais uma além dessa. Teve vários resenhas e artigos falando assim: She came to New York with a lot of bunda. She put her bunda all over New York. É verdade? Você não leu essa matéria? Bunda vi. a palavra está se internacionalizando graças a Eu vi Deus. essa matéria. Sensacional, Eu falei, meu Deus, tem uma bunda Mas vem no cá, site, meu Deus. Ai, que vergonha. o clipe, você concebeu tudo. Você trabalha com o mestre Giovanni Bianco. E o Bruno Illotti. sim. Illotti. O Bruno e o Giovanni são uma mistura perfeita, que estão comigo fazendo Bang, Essa Mina é Louca, agora a Paradinha. A ideia era uma mistura, na verdade foi em Nova York, porque a equipe do Giovanni e do Bruno são de lá. Então não tem um motivo específico e também porque eles queriam gravar na rua e aqui no Brasil ia ser... Se em Nova York já parou, foi uma confusão, imagina aqui, né? Então a gente fez lá por isso e foi uma grande mistura, né? A gente tem menos de um mês de lançamento, na verdade 2 semanas de lançamento ou menos. Já temos 30 milhões de views. Em um dia, no primeiro Em um dia a gente foram... conseguiu 7 milhões, alguma coisa assim, 8 milhões. Foi muito rápido, a gente bateu vários recordes. Já tem amigos me mandando, tocando na Itália, tocando em Londres. Não, tá muito bom. tô E muito essa feliz. música chiclete, né? Vamos ver um pedaço do clipe. Quiero provocarte y yo sé que tú no late y te espero, puedo ver. Muérete de ganas, quieres Aí ver aquela nacer. senhora que virou uma estrela internacional, né? A paradinha, a paradinha, a paradinha. Ai. Agora Agora, peraí.
Aquela senhora estava fazendo compras lá e foi incorporada Não, ela era ao uma cast, figurante não. Ah, tá. e era pra ela estar lá só fazendo compras. E aí eu pedi pra ela dançar com a gente. A ideia era mostrar que todo tipo de mulher é incrível. A gente tem uma Angel, a Laís Ribeiro, que tá na lavanderia comigo dançando. A gente tem uma criança. A gente tem todos os tipos de beleza feminina, justamente para mostrar que todas as belezas são incríveis e tá dando certo. Agora também no vídeo tem vários comentários de todos os lugares do mundo. Eu tô muito feliz com isso, porque é um início muito legal, assim. E o que é a paradinha? Dá pra você me explicar A tecnicamente? paradinha nada mais é que o quadradinho com outro nome, porque o Brasil já enjoou desse nome, mas pros outros países conhecerem. Você pode mostrar pra gente, tipo em câmera lenta, quadro a quadro? Como é que é? Não, Agora, o interesse científico e artístico de todos nós. Tá. Agora. Qual é a parada? você fazer as paradinhas enquanto você tá rebolando aqui, ó. É você fazer a paradinha enquanto rebola. É por isso que é paradinha. Porque se não der a paradinha, fica uma coisa sem graça. Fica só uma rebolada comum, uma rebolada comum. Então faz a paradinha pra gente com a turma Eu toda. faço. Valeu, querida! Te quiero ver enloquecer. Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer. Si no me conoces, no dudes de mí, pues yo te quiero ver enloquecer. Quiero provocarte y yo sé que tú no ni te espero, puedo ver. Muérete de ganas, quieres verme así. Paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha. Vou deixar você recuperando o fôlego, fazendo suas contas. Eu vou falar com um cara, chama-se Pedro Sampaio. Ele é um profissional do marketing. Acho que ele fez a melhor análise desse momento seu. Pedro Sampaio, você está ouvindo a gente? Eu tô. E aí, rapaz, tudo bem? Tudo jóia com você. Tudo bem, estou muito bem acompanhado, como você pode ver, né? Oi, Tô acompanhando Pedro. aqui também. O que te impressiona mais na administração de carreira da Anitta? Olha, eu sempre olhei para a Anitta como um fã. E eu acompanho a carreira dela desde que ela começou. Mas nos últimos tempos eu comecei a olhar para ela como uma marca. E sempre me impressionou muito os números que ela alcançava, as estratégias que ela utilizava. E daí, por isso, eu escrevi o artigo. Pois é, nesse artigo você enumera 4 pontos cardeais da nossa estrela Anitta. Eu adoro todos, mas principalmente o primeiro e o quarto. O primeiro, você destaca... Não, fala aí, os 4 pontos cardeais de Anitta. Bom, primeiro, eu acho que ela é uma artista muito versátil. Eu acho que muita gente costuma rotular ela como um produto do funk ou a princesa pop do Brasil. E eu acho que ela é muito mais do que isso, né? Ela toca sertanejo muito bem, ela canta reggaeton muito bem, ela canta funk, ela canta pop. Segundo ponto. O segundo ponto é o co-branding, né? Eu acho que ela sabe muito bem com quem ela se alia, com quem ela faz parceria. E como ela comentou no início da entrevista, juntos somos muito mais fortes, né? E aí todo mundo alimenta, soma, né, as energias de um lado para o outro e todo mundo usufrui. Terceiro ponto. O terceiro ponto, eu acho que é o swarm, né? Um termo que a gente costuma dizer para a rede social, que é você fazer, dar tiros muito grandes de comunicação muito altos e simultâneos. E last but not least, o quarto. O quarto, para mim, eu acho que a principal virtude de uma marca hoje, eu acho que o principal desafio é ser sincero, é ser verdadeiro, é mostrar que uma marca erra, que uma marca às vezes acorda um dia que não está muito legal, que marca levanta causas, e eu acho que a Anitta faz, a Anitta fala, tudo no discurso dela é muito coerente, as bandeiras que ela levanta, a música que ela promove, os grupos que ela apoia, eu acho que é um discurso muito coerente e sincero. Muito obrigado, Pedro. Você arrisca alguma previsão para a carreira internacional da Anitta? Eu não arrisco não, mas eu vou acompanhar bem de perto.
Nós todos. Obrigado, Pedrão. Tem pavor disso, gente. Dessas... Legal a mirada dele, né? O jeito que ele te enxerga. Eu achei muito legal. Muito bacana. Eu não gosto, ainda bem que ele não arriscou, tem pavor de... vai ficar parecendo, como é que é? Secação, né? Não Cara, fala não. É uma fala pressão não. muito grande, é uma pressão muito grande. A gente vê que você não se sente muito bem vendo coisas antigas, mas agora eu vou te submeter a ver a sua metamorfose ambulante que a gente vem acompanhando em praça pública. Roda! Eu quero dar beijo. Ah, gente! Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Que dia tá no ar o programa? Ó, galera, beijo. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Bial. Vai melhorar, a plástica tá quase chegando. Aí já tinha feito uma. Aí já tinha uma já. Dançando até que você faz bem, mas eu sou de ninguém. Sabe o que aconteceu? Você perdeu. Depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Ah. A Anitta foi assistindo e falou assim, não, agora melhorou, já tinha uma plástica, agora não, você já tinha aquela Que outra. dia passa o programa, vou pedir pra não ligarem a TV. Uma galera aí que você faz alguma bagunça bem grande pra ninguém assistir o programa. Não ninguém, só uma pessoa específica ali pra não olhar Essa pessoa esse baque de realidade aí. Essa pessoa específica tem Quando nome? eu me relaciono com alguém, eu combino que não existe Google. Por quê? O Google é uma coisa injusta com pessoas anônimas versus famosas, entendeu? Você dá ali um Google, por exemplo, adolescência. Falei muita besteira. Falei muita besteira, já era famosa. Como é que apaga isso? Não apaga. O Google condena. Entendeu? Minha mãe falou besteira na adolescência, ninguém tá nem sabendo. Eu tô ferrada. Você dá um Google, você acha que eu falei isso ontem aqui, ó. Anitta... Não, só não vai achar que eu falei ontem porque a cara tá diferente. Pois é, esse nariz não é... Ela não falou isso com esse nariz, não. Ainda bem. Mas essa pessoa específica que você quer poupar do seu passado no Google, ela fala português, inglês, espanhol? Não sei que dia vai ao ar o programa. Gente... Ah, cada dia uma pessoa específica diferente? Eu tô brincando. Tô brincando. No momento, português. Ah, louca. Português. Gente, eu pedi pra Anitta cantar em inglês no encerramento do programa. Você vai cantar em inglês? Só se você me ajudar um pouquinho. Baby, let's cruise. Não, mas eu não ensaiei, tá, gente? Não, nem eu. Vou ter que falar Baby, let's cruise e... Don't be confused. Vamos tentar. Eu dou só a deixa. Vai. Aí. Agora eu escuto. É você que começa. A letra tá ali, ó. Baby, let's cruise. Não é esse tom. Away from here. Don't be confused. The way is here. And if you want it, you got it forever. This is not a one-night stand. Oh, baby, yes. Oh, let the music take your mind. Just listen, you'll find you're gonna fly away. Glad you know my way. I love when we cruising together. Music is made for love. Cruising is made for love. I love it when we cruising together. Aí, como é que é? Ah, qual é agora? Ah, de novo. Baby, tonight. É bom que as pessoas sabem que a gente não ensaiou. Vai. De novo. De vai. novo. Agora. Baby, tonight. Belongs to us.
alright. Do what you must, and inch by inch we get closer and closer to every little part of each other. Oh baby, yes, oh, let the music take your mind. Just release and you will find you're gonna